Olá, que bom que você está aqui conosco para mais um episódio do nosso programa Missionando. Eu sou Emma Erben de Castro, missionária da APMT, e estou aqui com meu colega missionário também. Seja muito bem-vindo, eu sou o Kleber, missionário da APMT também. Bem-vindo a mais um episódio e hoje nós vamos falar um pouco sobre a realidade do Evangelho no leste europeu. E nós temos aqui dois convidados muito especiais que já servem nessa região, no país, na Romênia, há 25 anos. Então nós vamos aprender muito e ouvir muitas histórias aqui hoje neste episódio. Seja muito bem-vindo, Gilberto, Solange. Obrigada. Obrigado, é um prazer para nós estarmos aqui para compartilhar alguma coisa que possa edificar a vida de cada um que está nos ouvindo e nos vendo. Obrigada porque vocês convidaram a gente, está sendo muito bom. E eu espero que a gente fale aqui ajude pessoas a se decidirem a falar sim para o Senhor. Amém. Ah, que bom! E acompanhe esse episódio porque você vai ter surpresas muito interessantes que vai fazer arder o seu coração pela obra missionária. Este programa missionário é uma parceria da IPPTV com a APMT. E nós vamos falar aqui de cultura, de língua, de realidade sociocultural do leste europeu. Você conhece? Você sabe como é que é? Você tem alguém que já foi para a Romênia, que já esteve no leste europeu e fala alguma coisa para você? Se você não souber, então corre e chama também mais alguém para conhecer um pouquinho, né? Porque são coisas muito diferentes, né, Kleber? Sim, vai ser uma realidade muito, muito diferente e a gente vai aprender muita coisa aqui sobre choques culturais, línguas e algumas histórias muito interessantes dessa região que é muito desconhecida para nós aqui no Brasil, nessa região do leste europeu, porque muitas vezes a gente fala da Europa e a gente conhece alguns países, algumas realidades da Europa, mas o leste europeu tem algumas peculiaridades que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então fica atento aí que você vai aprender muita coisa hoje. A única dificuldade nossa vai ser de resumir em poucos minutos 25 anos de história, né? Verdade. Então, assim, para a gente começar a falar, vocês estão há 25, vocês vão fazer 25 anos. 25 anos agora no dia 1º de abril que nós chegamos na Romênia. E como é que foi para a família no ano 2000, início do ano 2000, deixar o Brasil e chegar numa região tão desconhecida, tão diferente? Vocês já conheciam Romênia? Como é que foi? Nós fomos lá um ano antes só para conhecer e foi uma coisa bem interessante. Nós saímos daqui do Brasil no dia 31 de dezembro, quando saímos daqui com 34 graus, eu gosto de lembrar disso, era 34 graus às 11 da noite. E quando nós chegamos lá era menos 10, era o país branco. A gente nunca tinha visto neve na vida e o país lá não era que estava branco aí, era totalmente branco para todo lado. Uau. Foi bem interessante. Já foi o primeiro choque ali já, primeiro né? choque. Essa, de verdade, foi um ponto importante para a gente, o frio, porque a gente não estava acostumado. Nós moramos no Brasil, em Rio Preto, São José do Rio Preto, moramos no norte de Goiás, quando ainda era norte de Goiás, antes de dividir para Tocantins, e depois em Rio Verde, Goiás. Então, a temperatura era muito diferente. Então, foi um choque para a gente, o frio da Romênia. Né? Mas as crianças gostaram. Vocês já queriam ir para a Romênia? Como é que foi decidir dentro de uma gama de possibilidades e tantas situações que precisam de missionário para vocês irem? Isso aí dá uma história de um bom tempo, mas eu vou resumir bem, né? Quando eu senti o desejo de ser missionário, eu era pastor lá em Rio Verde e nós fomos procurar o presbítero Azor, que era junta de missões estrangeiras ainda naquele tempo. E ele falou que na Romênia precisava de um pastor, porque já tinha uma missionária lá e era solteira e o país era um país mais fechado para mulheres. Então o meu desejo era ir para a Escócia, mas Deus mostrou, tem uma longa história nesse meio, Deus mostrou claramente que era a Romênia. Então nós começamos a estudar sobre a Romênia, me preparei bastante, aprendi 5 frases e nós fomos para a Romênia com 5 frases. E essa adaptação na chegada, como é que foi? Olha, nós tivemos a bênção de ter a Irene já lá. Então, nós não chegamos sozinhos, ela já morava lá. E graças a Deus, foi uma
uma amizade que se fez tão grande que nós não somos uma equipe, nós somos uma família. As filhas da Irene são minhas sobrinhas e assim a gente se trata, e os meus também dela. É uma união, assim, graças a Deus nós pudemos fazer isso, então isso foi muito bom. Mas a adaptação é difícil. Ficar longe da família, ter essa questão de ficar 3 anos para poder voltar ao Brasil, saber das coisas que acontecem aqui e a gente não poder vir. Então, isso tudo é difícil. Mas é uma coisa assim tão interessante como Deus coloca outras pessoas na vida da gente. No nosso caso, teve a Irene e depois, uns meses, ela se casou, um rapaz romeno, que também nós temos essa amizade, e pessoas que Deus trouxe para a igreja. Nós temos hoje irmãos na igreja de Mangalha que são nossos parentes, nossos irmãos, a convivência que nós temos. Então, Deus providencia isso para a gente. E essa questão de como é que vocês chegaram lá, era tudo igual aqui, alugaram uma casa? Não, como é que foi não. essa... Não, essa eu falo porque isso me afetou. Quando nós fomos para lá, em 99, que fomos para conhecer, como o Gilberto já falou, nós ficamos sabendo que o costume do país era que o proprietário alugava um apartamento, era um apartamento mobiliado, e ele ficava com uma chave. E ele poderia vir no apartamento a hora que quisesse. Que ele tinha que ver se os móveis estavam em ordem, se a geladeira funcionava e tudo. Então, eles poderiam o que tinha dentro. vir. Poderiam vir. E se eles chegassem e a gente não estivesse, ele com a chave dele abriria e entraria. E nós tínhamos filhos pequenos. Não tão pequenos que não pudesse ficar um pouco em casa sozinho. A mais nova tinha 9 anos. Então, poderia ficar 1 hora sozinho em casa, mas não para vir uma pessoa de fora, estranha. Então, o que nós tínhamos, o que nós ajuntamos em 14 anos de casados aqui, nós nos desfizemos, levamos e compramos um apartamento pequeno lá. Então, nós não moramos de aluguel por causa desse fato. E uma coisa que é muito interessante nisso, como Deus é tremendo, tudo que a gente conseguiu em 14 anos, nós compramos as passagens de ida e volta, porque não podia comprar só de ida. Compramos de ida e volta e chegamos na Romênia com $8.000 no bolso naquela época. E nós compramos um apartamento com $8.000. Olha. O apartamento era vazio, mas a gente dormiu no chão um bom tempo, assim, no chão, no colchão no chão, né? Mas sobrevivemos. Então, mas essa é a questão. Deus providenciou todas essas coisas. Se nós fôssemos colocar em aluguel esses $8.000, em 3 anos nós teríamos gasto esse dinheiro. E assim, por causa desse fato do proprietário ficar com a chave, não é? Foi que a gente fez isso. Então, nós não pagamos aluguel. E hoje, quando chegar a velhice, ainda não chegou de tudo. Está chegando, está na porta. Quando chegar, nós temos o nosso cantinho. Que legal. E vocês são romenos mesmo, né? Romenos. Agora somos crianças ainda, 2 anos de idade. 3 anos como romenos. Seus filhos ficaram lá, vocês Estão lá. Você tem netinhos lá. 3 netinhos romenos. Só para ficar claro, 3 filhos, 3 filhos e 3 netos. 3 netos. E Um todos filho, na Romênia. 2 filhas, Sim. e 2 netos e uma neta. Que legal. E a família toda na Romênia, todo mundo se adaptou super bem. Tudo lá. Que legal. Graças a Então, Deus. é uma questão assim, eles têm aquela, não é vontade, aquela ideia de que cresceram longe da família. Isso é verdade, né? Isso é verdade, que cresceram longe dos primos, dos tios, isso é verdade. Mas lá Deus formou uma família, um ambiente no qual nós pudemos viver e festejar Natal, festejar aniversários
desse jeito, em família. Deus fez isso para nós lá. Deus é tremendo. Só isso que eu costumo creio dizer. porque essa perseverança, né? Essa constância ministerial, isso faz com que possa se consolidar essa família. Não tem aquela coisa, porque aqui no Brasil tem, e às vezes quer transferir para contexto missionário. Igreja é eleito por 3 anos, 3 anos o missionário quer ficar num lugar e vai para outro lugar e não consolida, né? Sim. É assim como, às vezes, o pastor de uma igreja também fica um período, vai para outro, mas eu creio que esses 25 anos deu para... Mas essa é uma diferença que existe entre Brasil e o que nós conhecemos, Romênia. Em 3 anos não se planta uma igreja. Isso é importante. Aqui no Brasil nós vimos, o Gilberto já era pastor aqui há 14 anos quando nós mudamos. Fomos para lugares pequenos também, que nós moramos em lugares pequenos aqui. Mas, e essa era a ideia. Ele sempre falava, 3 anos, vamos ficar 3 planta anos, uma igreja e vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar. Mas não é assim. Até as pessoas criarem confiança na gente. E até aprender a língua também, né? Aprender a língua primeiro, depois as pessoas criarem confiança na gente, começar a vir. O contexto de Romênia, por causa da religião oficial, que é a ortodoxa, eles não aceitam outros. Para eles, quando nós chegamos, nós éramos seita. Assim eles falavam. Não é? Até mesmo entre os evangélicos, eles não conheciam os presbiterianos. As outras igrejas evangélicas. Isso é importante a gente destacar um pouquinho, esse contexto religioso, sociocultural. Para vocês terem uma ideia, nós temos a igreja de Mangalha, que foi plantada por nós, pela Irene, e também tem um ponto de pregação em Limano. Limano é 7 quilômetros de lá, é uma currutelazinha, e lá quem manda mais do que o prefeito é o padre. E o padre espalhou na cidade que o diabo do Brasil tinha chegado lá. Eu. Então ele tentou fazer de tudo, mas é Deus que faz a obra. Né? É muito interessante falar um pouco sobre essa questão agora mais abrangente, né? Essa questão cultural, dessas diferenças culturais e religiosas, né? Quais são as religiões predominantes ali daquela região, qual é essa questão, esses choques culturais, o que mudou da época que vocês chegaram para hoje, se teve alguma mudança drástica ou não, continua mais ou menos da mesma forma, como foi, né? Romênia também vive o mesmo contexto do leste europeu. É mais ou menos a mesma realidade ou é diferente? Especialmente onde predominam os ortodoxos, eles dizem que, eles falam assim, a igreja ortodoxa, né? Nós somos cristãos ortodoxos de 2000 anos. E é uma mentira, nós sabemos, porque a igreja ortodoxa saiu da igreja católica, no ano 1100 e pouco, eu sempre esqueço. Mas, então, eles na realidade têm 1000 e poucos anos. E eles dizem, nós somos os únicos cristãos verdadeiros. Então, se eles creem que são os únicos cristãos verdadeiros, eu vou pregar o evangelho e não vai aceitar, porque nós somos os verdadeiros. Nós somos discípulos de André, o irmão de Jesus, que foi para lá. Eles falam, né? A gente não sabe, a gente não estava lá. Mas então, se uma pessoa, ela é ortodoxa, inclusive eles falam assim, ser ortodoxo, ser romeno é ser ortodoxo. E ser ortodoxo é ser romeno. É ser romeno. Eles têm essa equivalência. E se uma pessoa é ortodoxa, os pais eram os avós, os bisavós, então toda a família. Se ele se converte numa igreja evangélica, não é como acontece com os muçulmanos, não é banido da família, não é perseguido de morte, não é nada assim. Mas a família o põe de lado. Então, ele demora, muitas vezes ele já se converteu, ele está vindo à igreja, a gente fala assim, meu irmão, vamos batizar, vamos... Esperamos um pouco, até que ele consiga ter a força para enfrentar a família. Sim. E é forte. Hoje, me parece que não tanto, mas quando nós chegamos, teve casos em que famílias simplesmente falaram, acabou, não temos mais relacionamento com você, porque você negou a sua família.
porque veio para a igreja evangélica. Você saiu da igreja única verdadeira, não é? Mas graças a Deus tem modificado isso, especialmente depois de 2007, quando a Romênia entrou na União Europeia. Aí, então, o que aconteceu? Eles saíram e viram que o mundo não era como Ceausescu dizia. Aliás, a Romênia não era tudo aquilo que Ceausescu dizia. Então, eles começaram a ver outras coisas, outras igrejas interessantes, que são muitos romênios que estão em outros países, e lá tem a igreja deles, igreja evangélica, na língua romena. Eles estão sempre juntos. Teve algum choque cultural, assim, nessa parte de igreja, quando vocês chegaram lá e viram essa diferença, assim, de igreja no Brasil, igreja lá mesmo, às vezes com o mesmo nome ou parecida, alguma denominação, mas era totalmente diferente da realidade do Brasil? Na realidade, a igreja presbiteriana, oficialmente, não existe na Romênia. Porque tem uma lei de 1929 que não permite que outra religião, eles falam culto, que outra religião entre. Então, nós hoje somos na Romênia Associação Cristã Presbiteriana, com direito a culto, exatamente como eu disse no preâmbulo da nossa associação, está lá o preâmbulo do que está na nossa IPB. Né? Então, mas eu acho que isso aí vai muito difícil para a gente pensar. Nas igrejas evangélicas que existem já de antes do comunismo, que são por lei, elas são aceitas como igrejas, e que existem no Brasil, como a Igreja Batista, elas tinham uma maneira de agir bem diferente da igreja daqui do Brasil. Mais fechado. Quando nós chegamos na igreja de Mangalha, na Igreja Batista, nós começamos a fazer amizade com eles, e era assim, os homens sentavam de um lado da igreja e as mulheres do outro. Não sentavam famílias junto. Sim. As crianças junto com as mulheres e os homens do outro lado. As mulheres não vão, até hoje, não vão à frente para falar, para pregar, fazer um estudo bíblico, não vão à frente. E também eles tinham toda uma postura que aqui na Batista daqui do Brasil não tinham. Eles não usavam brincos, inclusive foi assim um escândalo. Né? As mulheres, foi um escândalo a Irene e eu estarmos de brinco. Eles acharam assim muito estranhos. Foi difícil nós conseguirmos entrar na comunhão com eles, porque eles achavam que nós éramos seita. Como que uma mulher vai usar brinco? Eles usavam lenço, as mulheres usavam lenço na hora do culto, porque para orar tinham que estar com a cabeça coberta. Né? E esse perfil de dificuldade, porque a gente sabe historicamente o comunismo foi por muito tempo consolidado naquela região, né? Então, o leste europeu tem as mesmas características semelhantes à Romênia, os outros países? Eu não sei te dizer isso, mas a Romênia foram 50 anos de comunismo, né? Até que teve a questão a coisa foi passando, o tempo foi passando, e no dia 25 de dezembro, dia de Natal de 1989, Ceausescu e Helena, que era a esposa dele, foram fuzilados em praça pública no dia de Natal. Até hoje, quase todo ano eles passam na TV o Ceausescu sendo fuzilado lá, exatamente no dia de Natal. Muito triste. Mas eu creio que, de uma maneira geral, nas igrejas são dessa mesma maneira. Eles ficaram de um jeito mais, como que a gente pode dizer, mais no passado, né? Por causa de como eles eram fechados e foram imposto coisas para eles. Por exemplo, os pentecostais, a igreja pentecostal, esse é o nome da igreja, não tem divisões como nós temos aqui, várias pentecostais. A igreja pentecostal não é uma igreja que faz barulho. Eles cantam, a palma é mais baixinho, oram todos juntos, mas em tom mais baixo, porque na época do comunismo eles não podiam fazer isso. Eles a igreja era aceita, entre aspas,
mas era dominada. Então, era assim, administrado pelo Partido Comunista. Então, eles não podiam ter a abertura. Então, eles ficaram mais fechados. A maneira de ser deles é um pouco diferente da maneira do pentecostal brasileiro. Nesse tempo do comunismo, muitas vezes os cristãos faziam cultos em casa, escondido, né? Faziam cultos em casa, eles punham música alta, música do mundo mesmo alta, e estavam lá reunidos, e às vezes quando saía de lá, se fosse tarde da noite, a polícia pegasse na rua, eles falavam, mas você está vindo de onde? Ah, eu estava comemorando o aniversário do meu irmão. Meu irmão é Jesus. Eles não falavam isso, mas que estava porque daí não era problema, que dia fazendo uma festa de aniversário não é problema isso. Não mentiam, né? Meu irmão, então, Jesus. Eles tinham meu irmão mais velho. Na igreja, o Partido Comunista falou assim, se o povo quer igrejas, nós vamos permitir. Nós somos ateus, mas se o povo quer... Então, os pastores foram inscritos no partido. Era quando ia ter batismo, o pastor tinha que mandar para a relação a relação de quem ia ser batizado. E aí era permitido ou não. Se fosse de família crente... Poderia, mas se fosse ortodoxo, não. Aí eles cortavam, eles não deixavam. E também eles tinham, os pastores, tinham um tipo de um código. Eles estavam pregando. Se eles estavam pregando alguma coisa mais forte, não daquilo que tinha sido relacionado, que eles poderiam falar, e eles estavam falando coisas mais fortes de compromisso com Deus, não com o Estado, coisas desse estilo, e se chegasse alguém não conhecido, ele mudava o assunto totalmente. E as pessoas, quando percebiam que o assunto foi mudado, então não olhavam para trás. Ficavam como se tudo tivesse bem, nada de diferente, porque... Muitos foram perseguidos, muitos foram presos. Certo. Nós temos o exemplo clássico que a minha geração conhece, né? O livro do pastor Richard Wurmbrand. Ele era um pastor romeno de ascendência judaica. E ele ficou preso 14 anos. 14 anos ele foi preso. A esposa dele também foi presa por causa do evangelho. Sim. Não é? E o livro chama Torturado por Amor a Cristo. É muito interessante a gente ler para ver como Deus sustenta aqueles que estão sendo perseguidos. Esse livro tem no Brasil? Tem, em português? Tem. Eu não sei se ainda existe, mas foi a única coisa que eu sabia da Romênia era aquilo, que torturava cristão, que matava. E eu falei, inclusive, quando o presbítero Azor falou Romênia, eu falei, está querendo matar minha família? Mas é muito interessante. Tem até já um filme que foi feito do livro. Que legal. E como que é a realidade do evangelho hoje? Assim, eles são mais abertos? Pode pregar o evangelho abertamente? Pode. Mesmo tendo essas, né, que você falou da igreja, né? Oficialmente não é uma igreja reconhecida, é uma associação, mas como que é a aceitação do povo? Aí são duas coisas diferentes. Você pode pregar. Pela Constituição, ninguém pode ser perseguido por causa de religião, cor, credo, essas coisas, né? Igual é aqui. Mas você prega o evangelho, por exemplo, em Mangalha, a dificuldade é o seguinte, lá é um lugar muito difícil de pregar o evangelho. E lá tem muita gente que vem de fora no verão, por causa das praias. Então, a gente fazia evangelização lá na beira da praia, tinha que pagar uma taxa na prefeitura, tinha que ter autorização da prefeitura, mas a gente pagava e tudo mais, mas... A pessoa saía dali e ia embora para casa. Nesses anos todos, só um que me escreveu uma vez uma cartinha, falando, olha, eu estive aí, você falaram do evangelho, eu fiquei até surpreso, porque, não sei, ele achou meu nome e escreveu, olha, eu estava lá. Eu acho que foi no folheto. No folheto ele pegou e mandou a mensagem para mim, eu fiquei tão feliz. Bonito, porque ele se converteu e falou, agora estou na igreja...
numa igreja, não lembro se é a Batista ou Pentecostal, mas estava numa igreja evangélica. Isso para mim foi, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Se fosse só isso. E qual para vocês foram algumas principais diferenças entre antes de 2017, 2007, da União Europeia, antes e o depois? Como que era antes? Mudou muita coisa? Mudou. Porque antes de 2007, a Romênia, o povo da Romênia não conhecia outros países, não sabiam. E o Ceausescu inculcou neles que a Romênia é o melhor país que tem, é melhor que inclusive que os Estados Unidos e não sei o quê. Quando abriu, que a Romênia entrou na União Europeia, eles puderam sair da Romênia e saíram. Tanto é que na nossa igreja, nesse tempo, nós perdemos mais de 40 membros. É uma igreja que hoje tem 35, mas mais de 40 já saíram. Onde? Vão para a Espanha, vão para a Itália, vão para a Alemanha, enfim, sai porque lá a Romênia é um dos países mais pobres, mas Deus é tão tremendo que no país mais pobre é onde foi construído o primeiro templo presbiteriano próprio. Foi o nosso. Da Europa. Da Europa, de toda a Europa. Agora tem mais uns 3, não sei. Tem, agora tem assim. Espanha, mas foi lá, Deus escolheu. Itália tem, mas o nosso foi o primeiro. Que mas benção. O povo, a cultura era diferente. A escola na Romênia é muito boa. Já era boa antes, porque eles se empenhavam com isso. Mas eles ficavam fechados neles mesmos. Por exemplo, na nossa cidade, quando nós fomos para lá, em 2000, uma cidade de 40 mil habitantes, não tinha nenhum supermercado. Só tinha mercearias. Era esse o costume. Do ano 2007, abriu. Então, vieram supermercados de outros países. Começaram a vir. Como Carrefour e esses outros. Maiores. Então, isso mudou. A abertura para a igreja não é uma abertura para conversão, mas não é mais de taxação da igreja evangélica. Sim. Eles tinham ideia de que a igreja evangélica era satanista, era uma promiscuidade dentro da igreja evangélica. Nós tivemos um fato. Nós tínhamos escola bíblica de férias. E no prédio que a gente morava, tinha uma senhora que tinha uma netinha. E a minha filha gosta de brincar com criança, e ela, brincando com a menina, convidou para vir na escola bíblica de férias. E a menina falou, eu vou, eu quero, que a avó teve que levar. Mas a avó veio conversar comigo, ela só me cumprimentava na entrada do prédio. Mas aí ela veio conversar comigo e perguntou se ela podia estar junto lá na EBF. Eu falei que podia. Ela veio na segunda-feira, ficou lá atrás, veio na terça, ficou lá atrás vendo. Na quarta-feira ela veio trazer a menina e ela falou para mim assim, eu não vi vocês fazendo nada estranho aqui. Porque a ideia era que fazia todo mundo junto. Eu não sei, lá. Alguma coisa eles tinham ideia. Aí ela falou assim, eu posso deixar a minha neta e a senhora me faz o favor de atravessar a rua, porque a rua da nossa igreja é de muito movimento. A senhora faz o favor de atravessar a menina para lá e o prédio era perto. Então, até o final da semana, a menina veio e ficou sozinha. Mas os 2 primeiros dias, ela veio para observar o que nós fazíamos. Sim. Porque ela tinha essa imagem, né? De algo estranho aconteceria. Tinha coisas estranhas que porque aconteciam. o padre põe na cabeça deles. Olha, eles fazem tudo lá, apaga a luz, aquelas coisas que até no Brasil já aconteceu há muitos anos. Não tem. Nós temos vizinhos, que nós moramos há pouco tempo, que mudamos de Mangalha, mas temos vizinhos novos que eles abrem a porta para nós, para conversarmos. Quando entra direto no Evangelho, eles dão uma fechada, mas eles sabem que nós somos evangélicos. Lá no prédio todo mundo sabe. Que o Gilberto é pastor, mas tem uma consideração que antes era mais fechada. Então, tem aberto nesse sentido. Só que nós temos, junto com as coisas boas que entraram
da Europa, entraram também as coisas ruins. E nós sabemos que a Europa está se secularizando a cada dia que passa. Então, também está acontecendo isso com a Romênia. De estar se secularizando, de estar... mesmo que fale, eu sou cristão, mas não tem tanta influência na vida agora. Então, está muito difícil pregar o evangelho na Europa. Para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos na Romênia, 87% era ortodoxo. Cristãos era 3%. E católicos 6% e mais ou menos esse mesmo tanto de muçulmanos. Hoje, a Romênia está com mais ou menos 81%. Só que, quando nós chegamos lá, eram quase 24 milhões de habitantes. Hoje, depois de 25 anos, eles são 18 milhões. Para vocês terem uma ideia, que todo mundo foi embora. Então, caiu. Hoje, os ortodoxos são menos, mas a gente pensa assim, os evangélicos cresceram, graças a Deus. Hoje está mais de 5%, quase 6% de evangélicos. Mas, o que mais... mexe com a gente é ver que muita gente hoje é ateu. Ateia. Essa questão do secularismo, que você falou, entrou também junto com essa Entrou. União Europeia. Junto do ortodoxismo A Europa pro ateísmo. a Europa está precisando de servos de Deus para proclamar o evangelho. E a Romênia está te esperando. É isso aí. Como contar um pouquinho, talvez, da realidade hoje da igreja, como está a igreja hoje, né? Que você falou que já tem templo próprio, como que está a realidade geral da igreja e quais são os principais desafios, aí já deixando aí para os nossos ouvintes, os principais desafios hoje da igreja presbiteriana na Romênia, né? A igreja que nós plantamos em Mangália é às margens do Mar Negro. A igreja que nós plantamos hoje tem uns 35 membros. Foi ordenado um pastor romeno, que é membro da nossa igreja, que está plantando uma igreja lá na Grande Bucareste. Ele mora numa cidade que chama Bragadiro. Nós estamos morando numa cidade com um nome um pouquinho mais difícil, Popesti Leordeni. Então, é tudo a Grande Bucareste. E nós plantamos essa igreja, a igreja está indo avante. Muitos anos a gente orou. Nós oramos, Senhor, manda mais gente, porque era só nós dois e a Irene. Né? Hoje não, graças a Deus, já o ano passado já veio uma missionária, chama Simone. Agora veio o pastor de julho do ano passado para cá, veio o pastor Tércio, com a esposa Eliane. Então já tem esse grupo. Em março agora deve ir para lá o Eurico e Jaciane, que são lá do Nordeste. Então, nós oramos para que Deus mandasse. E eu estou, assim, agora na retaguarda. Em Bucareste tem uma igreja presbiteriana, foi a primeira. Toda associação toda associação. Mas é um pastor coreano, que é mais velho do que a gente. Então, eu tenho dado ajuda lá, assistência a ele, tenho ido lá em Bragadiro, em Mangália, a gente estava sempre lá, são 270 quilômetros, mas a cada 2 domingos a gente estava lá e está fazendo isso. Hoje, graças a Deus, eles estão indo avante, eu estou na retaguarda. Se precisar de mim, eu vou falar com Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? E a igreja tem quanto tempo do início do trabalho lá, hoje? Quando nós chegamos. A Irene já fazia um estudo bíblico na casa dela. Ah, tá. Porque nós tínhamos... O trabalho em Mangália começou com ação social. O índice de aborto provocado na Romênia é enorme. Campeão na Europa. Eu creio que continua. Na época, ela era primeiro lugar na Europa. Eu creio que continua. É um conceito. O aborto é legal. E nós entramos dessa maneira. A Irene começou e a Maria Helena, que era uma outra missionária que ficou um pouco de tempo lá, e o trabalho de conscientização contra o aborto e ajuda até um ano da criança completasse 1 ano de idade. Foi assim que começamos o trabalho. E a Irene já tinha, lá na casa delas, um trabalho de estudo bíblico, mas com essas mulheres, vinha às vezes alguém da família, tinha essa reunião. E com isso, dali, começamos. Quando nós chegamos lá, nós já quase que de imediato
já começou a ter escola dominical. A de verdade começou no dia 13 de maio de 2000. Então, agora, 13 de maio de 2025, vamos completar 25 anos lá. 5 anos de se estruturar, de se sim. reunir como igreja. De se reunir, sim. Mas era numa casinha, inclusive tem um filmezinho, era numa casinha de barro, uma casinha de barro, lá chama kirpit, é um barro misturado com palha, assim, mas então, hoje está totalmente diferente. Hoje, a igreja está plantada, ela é estruturada, ela tem presbíteros, ela tem diáconos, ela tem uma coisa que eu gosto de falar, porque eu acho que isso é importante. Os gastos da igreja, ela supre. Os dízimos da igreja suprem os seus gastos. E com os dízimos da igreja foi comprado o terreno de Limano, dessa cidadezinha. Foi da igreja. Então, o terreno foi comprado, a igreja de Mangalha comprou. A construção foi ofertas de fora. Mas o terreno, isso eu acho muito importante. Que legal. Eu acho muito importante. A igreja deseja e a igreja coloca uma parte dela. E uma segunda coisa, há muitos anos a igreja de Mangalha é uma igreja missionária. Que ela tem um missionário que ela envia ofertas. Sempre foi. No começo foi um missionário aqui nos Ribeirinhos, no Brasil. Depois passou a ser um missionário da APEC, lá em Constança, perto de Mangalha. E hoje, desde 2012, é esse pastor que é membro da igreja de Mangalha, que ele foi ordenado lá em Mangalha e está plantando uma igreja. A igreja de Mangalha continua mandando oferta missionária para ele. Então, isso eu acho que é igreja, não é? Certo, já planta com essa visão, porque implementar depois é muito mais difícil, mas quando a igreja já nasce assim... Tem aquela frase que eu gosto muito, uma igreja que não é missionária, ela é um campo missionário. É o que fala. Certo. Mas então, eu vejo que a igreja de Mangalha, a gente fala, tem 35 membros. Parece tão pouco, mas ela Batista, é estruturada como igreja. A Igreja Batista lá, que é uma igreja reconhecida pelo Estado, está lá há mais de 150 anos, tem 60 membros. Porque é difícil. Sim, é difícil. Mas acho que é muito gratificante, né? Olhar para trás 25 anos de um grupo pequeno se reunindo numa casa para ter uma igreja local, ter liderança, ter toda essa estrutura, plantando outras igrejas, já contribuindo com missão, com missionários. Então, assim, é muita coisa que Deus fez em 25 anos. E uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: eu amo a Deus, amo a palavra de Deus, leio, medito nela. Uma coisa que eu acho assim tremendo é que Deus usa as coisas pequenas. Eu sou do interior de São Paulo, lá do interior, perto de Minas Gerais. Fui criado na roça. Deus me tirou de lá, trouxe para São José do Rio Preto, fui diácono lá da igreja, fui para o seminário, porque eu sou da roça, Deus mandou para lá. Né? E outra, eu não tenho nenhum curso, nenhum doutorado, essas coisas, nada disso. Deus me usou para plantar para ter lá a primeira igreja que é dona de um patrimônio. Isso para nós para mim é tremendo, porque Deus usou esse aqui, eu. Só que precisa de mais gente. Porque isso é uma região... A Romênia tem... são quantos estados? 41. Ela é pequena. É do tamanho do Paraná. Mas ela é dividida em 42 estados. Nós temos, num estado de Constança, essa é a igreja de Mangalha e um ponto de pregação. E em outro estado, que chama Ilfov, um ponto de pregação. Tem muito trabalho, não tem? Tem muita coisa pela frente. E na Romênia tem mais ou menos 10 mil povoados que não tem nenhuma igreja, nem evangélica e nem ortodoxa. 10 mil povoados. Em Limano, o único trabalho evangélico é o nosso, e lá em Bragadiro também o único trabalho é esse que o pastor Daniel está... A Romênia precisa de mais gente. Falando de precisar de mais gente,
a língua, como é que é? Se alguém quer ir, tem vontade de ir para lá, qual é a língua eu quero falar falada? sobre isso. Pode falar. Agora mexeu comigo. Porque, como eu disse, quando nós fomos para lá, eu peguei pela internet 5 frases que são as mais importantes. É sim, não falo romeno. Pra gente, sim é dá. Dá. Não é nu. Não entendo. Nu înțeleg. Não falo romeno, nu vorbesc romanește, mas eu aprendi errado. Quando eu aprendi isso, eu aprendi nu vorbesc romanesc. Romanesc por exemplo, é uma comida. Então, é como um americano fala, eu não falar brasileiro. Não é brasileiro, é português, né? Certo. E sunt de Brasília, sou do Brasil. Só essas 5 frases. E depois eu aprendi. O que é isso? Como chama isso? Eu fui aprendendo assim, nós não entramos em escola, né? Mas então, é uma língua latina. É uma língua latina. Essa é uma coisa, é uma língua fácil de aprender. A gramática é mais complicadinha, mas não é tão complicada. É só você estudar querendo e tal. E se alguém, agora eu vou olhar para lá, se alguém quiser aprender, pode entrar no YouTube, que tem 13 lições lá no meu canal, chama Rev Gilbertesco. É só olhar lá e pode entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição. Eu fiz 13 lições para ajudar os missionários que estão vindo. Quando eu fui, não sabia nada. Agora já estou dando uma de professor de romeno. Principalmente para quem não sabe nada. Quem não sabe nada. Mas o romeno é a língua latina, única a língua latina do leste europeu. Interessante. E é muito, por ter essa raiz latina, né? Tem muita semelhança com o espanhol, com o italiano. O italiano tem muita coisa que a gente pega. E quando a gente acostuma o ouvido, a gente vai identificar uma porção de palavras iguais ao português. Por exemplo, estou falando romeno. Eu, tu, ele, já, nós. Não é caipira, não. É nós mesmo. Nós, voi e ei. Aprendeu, parece o português, né? E principalmente o verbo ser, eles não têm verbo ser e estar, é o mesmo, igual em inglês, né? Então, se eu vou falar assim, eu estou doente e eu sou doente, eu tenho que explicar. Por exemplo, eu estou alérgico agora. Ou eu sou alérgico, eu tenho que explicar. É a mesma coisa. É a mesma palavra. Então eu falo, eu sou alérgico, eu tenho um problema, eu sou alérgico continuamente. Ou atualmente eu estou alérgico. É mais ou menos isso. Mas é fácil. Não é assim difícil. Então é um desafio que não seria tão complexo aprender a língua. Ainda mais que hoje em dia tem tudo na internet. Pode aprender no nosso antes tempo, não. de ir para lá, né? E uma coisa interessante, gostosa da gente ouvir. As pessoas são abertas a escutar. A gente está falando o romeno errado, com gramática errada, eles param para escutar o que a gente está falando. E não tem aquela coisa assim de falar assim, não entendi, tchau. Não, tenta entender o que a gente está falando. Tenta e explica para a gente, corrige. Eu acho muito bom. Até nossa netinha nos corrige. Que bom. Isso até hoje. Crianças são os melhores professores. Fala, vovô, não é assim, é assim. Eu gostaria que vocês dessem um conselho agora para quem está considerando ir para o campo missionário, considerando talvez um leste europeu, Romênia, conselho que vocês dariam. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o Deus que nos chama, Ele nos capacita e Ele nos sustenta. São 25 anos quase e nós nunca passamos falar assim, hoje não tem arroz para comer. Deus, Ele sustenta, Ele cuida da gente. E a melhor coisa que eu vejo na vida da gente é estar onde Deus quer que nós estejamos e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E para isso a gente tem que estar com o coração aberto. Como eu disse no início, meu desejo era Escócia. E eu digo, já conheço vários países que
A gente, cada 2 anos, tem encontro de missionários. Vários países eu já fui e nunca fui na Escócia. Olha. Até hoje eu não conheço a Escócia. E não Olha tenho, só. assim, mais desejo de conhecer. Eu estou lá e sei que é lá que Deus levou, é lá que a gente vai ficar. Espero que seja lá que a gente vai, de lá que a gente vai para a nossa terceira pátria, né? A primeira é brasileira, a romena, depois a celestial, essa que a gente mais espera. Mas vale a pena atender o chamado de Deus, seja para missões lá. Bom, ser missionário não é só ir lá, né? Você pode ser aqui. Sim. Eu me lembro que antes de pensar em ser missionário, a gente morava no Tocantins, numa igreja lá em Paraíso do Norte, e a gente estava ajudando um missionário lá no Marrocos. E eu inventei lá, Deus me põe na cabeça, de fazer o Clube Missionário 1%. Quem eu aceitava, nós falamos, nós vamos ajudar esse missionário. Quem for dizimista e quiser participar, vai participar. 1% do salário vai ser enviado para aquele missionário. Mas se você não é dizimista, não te aceito. Porque você está roubando de Deus, vai querer fazer graça, né? Então, isso foi bastante tempo. Depois, parou um tempo, aí eu pensei numa outra possibilidade. Eu sei que vocês vão achar graça, mas nós criamos as galinhas missionárias. Nós tínhamos no quintal um lugar grande assim, então nós começamos a criar aquelas galinhas vermelhas que botam bastante. E nós fazíamos o seguinte: a igreja era uma igreja de gente pobre. Então nós criamos as galinhas, vendíamos os ovos a 70% do valor da praça e ainda dava lucro, e aquele lucro a gente mandava para os missionários. Ficou bastante tempo, até a hora que elas pararam de botar. Eu tive uma conversa com elas, mas elas não entenderam. Comi todas. São estratégias, né? Quem quer faz. Porque movimenta a igreja com isso. As pessoas verdade. se empenham. Então não é somente assim, uma igreja rica, uma pessoa que tem muito Que tá dinheiro sobrando que muito, tá né? sobrando. Não, e a gente são igrejas, muitas vezes as pessoas que têm menos condição têm mais o coração aberto. Nós tivemos essa experiência na vida. A gente vê pessoas, nós tivemos uma sócia de ministério nossa, uma menina com 11 anos começou a mandar R$20 para nós por mês. E ela mandou muitos anos R$20. Ela pegava a mesada do pai e depositava. Parte da mesada. Né? E mandava. Muitos anos a gente sabia, R$20 vem daquela menina. Então isso é uma coisa. Mas o que é R$20? Para nós não é importante quanto, e sim a fidelidade, né? E as orações. E as orações. Que sustenta. Então o que falta não é recurso, é a visão, né? Só falta a visão. Quem quer faz, né? É verdade. E lá na Romênia vocês falaram o que precisa. Precisa de missionários, de pessoas que se disponham a ir e a fazer a vontade do Senhor. A Romênia é um país bonito. Lindo. Tem frio, mas não tem importância, as roupas são suficientemente quentes, não passamos frio, mas tem um campo muito grande na Romênia. Se quiser vir lá para conhecer, nossa casa está aberta. Pode vir que a gente já tem carro, pode passear um pouco com você. Lá nos montes, é uma coisa, os montes carpáticos são lindos, lindos. E não tem nenhum presbiteriano por lá. Olha. Nós ficamos 24 anos lá na beira do mar e nem em Constança, que é a capital do estado que a gente não tem uma igreja. Nós estamos numa cidadezinha, porque foi lá que Deus abriu a porta, né? Abriu a porta para começar e nós estamos lá, mas vale a pena. Se alguém depois quiser entrar em contato conosco... Isso, é importante o seu contato, pastor. O meu contato se quiser anotar o número do telefone, é aquele maisinho, né? 40 728 230 321, né? E revgilbertesco@hotmail.com. É o e-mail, né? É o e-mail. Aí tem, então, nesse telefone tem o WhatsApp, que dá para a gente conversar. Isso, se alguém tem um interesse de conhecer mais, ou passar um tempo, um tempo aí para cooperar com o ministério. Ou se quiser aprender, por exemplo, eu estou muito feliz, nós estivemos em Assis, e lá nós encontramos uma família descendente de ucranianos.
E tem um rapazinho de uns 17 anos que está tão interessado, ele falou, olha, eu estou querendo tal. E eu já dei 2 aulas de romeno para ele. Olha só. Porque são as que estão gravadas no YouTube. Sim. Então eu dou direto para ele, ele entra, tem a parte escrita e tem a parte que ele vai ouvir o que está falando. Então, para mim, eu acho isso, para mim foi uma das maiores bênçãos que eu tive lá em Assis, foi essa, assim, de alguém que falou, eu quero aprender. E ele está pensando, o pai dele disse que vai se aposentar e está pensando em ir para a Romênia. Que benção. Isso é importante. Porque na Ucrânia a coisa está mais difícil, né? Ucrânia é vizinha nossa lá, mas graças a Deus a Romênia está tranquila. Não tem nada. E os pastores, quer deixar uma mensagem para os pastores? Os temos pastores, mais as igrejas mais de brasileiras, 3.000 igrejas presbiterianas aqui no Brasil. Eu estou feliz porque eu fiquei sabendo que nós somos agora 311 missionários, né? E quando nós fomos para lá, eu sou... quando alguém quer mandar um dinheiro para a gente, manda na conta da PMT com 77 centavos no final. Isso. Hoje não dá mais para fazer isso, né? E é diferente, então nós somos outro tempo. Mas os pastores pensando nisso, né? Que a obra tem que ser levada não é só aqui. Eu creio que cada pastor conhece o texto, né? Tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria até os confins da terra, isso ao mesmo tempo. E uma coisa que é importante, não é, minha igreja não tem condição. Eu não creio que existe uma igreja que não tem condição. Não existe isso, porque não é o valor. É de falar, não, nós estamos com você. E principalmente em oração, orar pelos missionários. A gente de vez em quando recebe mensagem assim que ótimo. Chega na hora. É de graça hoje em dia, né? Não é que igual carta, quando você chegava, tinha que mandar carta. 21 dias para chegar uma carta aqui. Como sustenta a gente quando a gente recebe uma mensagem? Que benção. Uma pessoa que fala assim, olha, eu estou orando por você, tá tudo bem aí? E às vezes a gente está passando naquela uma situação difícil. Sim. Que a gente sabe, todo mundo tem, em todos os lugares. Lá também. E no site tem esses contatos, isso, né, Kleber? Eu ia deixar aí para você que quer conhecer mais do trabalho deles, quer entrar em contato com eles, acessa apmt.org.br, tem lá a página dos missionários, só pesquisar lá, Gilberto Solange, você vai achar a página deles, tem o projeto deles, contato deles, WhatsApp, tem todos esses contatos, você pode estar orando por eles, carta informativa, tudo que você quiser conhecer, saber mais, você encontra lá no site da PMT e pode se envolver de forma prática, né? Como eles falaram, orando, mandando uma mensagem, né? Quem sabe tirar as férias e ir lá conhecer, passar um tempo lá com eles, conhecer essa realidade. Prazer, né? Será um prazer para nós. Na igreja de Mangalha, nós temos como hospedar. Se alguém quiser vir para falar assim, não, eu vou passar um mês. Uma informação interessante. Na Romênia, pode ficar até 89 dias sem visto, sem ter que fazer visto, né? Então, se quiser vir e passar um período lá, trabalhando com a igreja, porque a igreja tem bastante coisa para fazer, então, se quiser vir, venha. Só entrar em contato. Em contato. Agora vai ter que entrar em contato com o pastor Tércio e com a Irene, porque nós não estamos diretamente lá agora, mas tem muito o que fazer. Trabalho com crianças, com adolescentes, tem muita coisa para fazer. Que joia, e nosso tempo está acabando, mas nós gostaríamos de falar de olho no mais tempo coisa. Ali. Nós gostaríamos de falar mais coisas, mais histórias, a realidade, né? Mais histórias, contexto, mais para saber como é que é. Mas quem quiser realmente pode entrar em contato e com prazer É só entrar lá e a gente está aí, a gente está no Brasil até o dia 12 de março. Isso. Depois nós estamos voltando. Então, vamos fechando por aqui, vamos terminando mais um episódio e espero que vocês tenham também aprendido um pouquinho mais da Romênia, dos desafios missionários lá na Romênia, no leste europeu. E nós agradecemos os nossos convidados de hoje, que estão retornando para a Romênia daqui a pouco, né? Mas nesse tempo de passagem aqui por São Paulo. Então, vocês nos brindaram com a presença de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E nós esperamos você lá. E eu deixo o convite aqui para finalizar. Se esse é o seu primeiro episódio, acesse o nosso canal no YouTube ou o nosso site, apmt.org.br. Você pode acessar ali podcast Missionando e você vai acessar então os podcasts anteriores, outras conversas, outros bate-papos que a gente teve. Você vai poder conhecer um pouco mais desse mundo da missão transcultural e se conectar então com aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Amém. Deus abençoe.
Obrigada.